Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal Para Todos Lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Capítulo 2. Na almofada de pedra. Quero falar-vos de uma mulher. Para falar a verdade, não sei quase nada sobre ela. Não me recordo nem do nome nem da cara. Aposto que com ela a história é idêntica. Conhecemo-nos quando eu frequentava o 2º ano da faculdade. Deveria ter pelo menos 20 e poucos anos. Trabalhávamos ambos em meio expediente no mesmo lugar. Sem que tivéssemos planejado, passamos uma noite juntos. Depois disso, nunca mais nos vimos. Aos 19 anos, eu sabia muito pouco sobre o funcionamento do meu coração e, claro, ainda menos sobre o coração dos outros. Contudo, tinha uma percepção geral do que tornava as pessoas alegres ou tristes. Só ainda não identificara todas as fases que existiam entre a alegria e a tristeza, assim como a ligação entre estas. Por essa razão, era comum ficar ansioso e sentir-me desamparado. Posto isto, quero falar-vos dela. O que sei ao certo é que ela escrevia poemas tanka, que são poemas de 5 versos. E, na qualidade de poetisa, tinha uma antologia publicada. Digo, antologia publicada, mas, no fundo, não passava de um livrinho de papel impresso, encadernado com guita, com uma simples capa em volta. Mal se poderia aceitar que entrasse na categoria de edição de autor. Apesar disso, alguns desses tanka marcaram-me de forma misteriosa e profunda. Grande parte de seus poemas era sobre o amor e sobre a morte, quase como se quisesse mostrar que o amor e a morte são inseparáveis. Tu e eu estamos assim tão distantes? Transitar em Júpiter? Deveríamos ter feito isso? Na almofada de pedra encosto a orelha e consigo ouvir o sangue fluir. O seu som flui. Olha, sou capaz de dizer o nome de outro homem quando estiver no clímax. Não te incomoda? Disse ela. Estávamos nus dentro do futon. Não me faz diferença, assegurei-lhe. Não tinha bem a certeza, mas conseguia passar por cima. Quer dizer, é só um nome,
Um nome não muda nada. Também sou capaz de gritar bem alto. Bom, isso já acarreta um problema. Apressei-me a dizer-lhe. Eu vivia num apartamento antigo, cujas paredes de madeira eram finas e frágeis como os wafers que eu costumava comer enquanto criança. Já era de noite e tarde. Se ela gritasse, os vizinhos iam ouvir tudo. Então, dá-me uma toalha para eu morder, ela disse. Fui ao banheiro buscar a toalha mais limpa e resistente que eu tinha e coloquei ao lado da cama. Esta serve? Ela mordeu a toalha várias vezes como um cavalo que experimenta uma ferradura nova e acenou com a cabeça. A toalha passara no teste. Foi um encontro meramente ocasional. Nem eu andava atrás dela, nem a minha colega andava atrás de mim. É a ideia que tenho. Trabalhávamos naquele local há uns 15 dias, mas como fazíamos coisas diferentes, não tínhamos muito assunto e conversa. Nesse inverno, eu lavava pratos e era ajudante de cozinha num restaurante italiano muito popular, perto da estação Yotsuya, e ela era garçonete. Todos os trabalhadores faziam bico e eram estudantes, à exceção dela. Talvez por isso dava a sensação de manter as distâncias. Acabou por largar o emprego em meados de dezembro, mas um dia depois do trabalho, foram todos tomar uns copos a uma izakaya. Eu também fui convidado, como não podia deixar de ser. Não se tratou exatamente de uma festa de despedida. Foi uma horinha bem passada, bebendo chopp, degustando petiscos e falando de tudo e mais alguma coisa. Fiquei sabendo que ela tinha trabalhado numa pequena agência imobiliária e numa livraria. Pelos vistos, não caiu nas boas graças dos gerentes, dos donos, ou seja lá o que fosse. No restaurante não se tinha incompatibilizado com ninguém, mas pagavam meia dúzia de tostões e era difícil viver só daquilo. Certo dia, embora com relutância, optou por procurar outro emprego. Houve alguém que se saiu com a seguinte pergunta: que tipo de trabalho era que ela almejava? Tanto faz, respondeu, esfregando o nariz de lado. Tinha ali 2 sinais que pareciam uma constelação pela forma como estavam alinhados. Não estou à espera de fisgar o trabalho de sonho, onde quer que seja. Naquela época, eu morava em Asagaya e ela em Koganei. Inevitavelmente, apanhamos juntos o trem rápido da linha Shuo em Yotsuya de regresso a casa. Sentamo-nos lado a lado. Já passava das 11 e enfrentávamos um vento cortante. O inverno não estava para brincadeiras. Mal me apercebera e já estava na época de usar luvas e cachecol. Assim que o trem se aproximou de Asagaya, levantei-me preparando para sair. Nesse momento, ela levantou a cabeça na minha direção e perguntou baixinho: achas que dá para eu passar a noite em tua casa? Tudo bem, mas por quê? Konagai ainda fica longe.
Pode ser, mas a minha casa é pequena e está desarrumada. Avisei-a. Não me incomoda nada, disse, agarrando-se à manga do meu casaco. Então, lá fomos à minha casinha acanhada, onde bebemos umas cervejas. Ainda fizemos durar a sessão de copos e depois, como se fosse o passo seguinte no programa, ela despiu-se toda num instante à minha frente e deitou-se nua no futon. Aproveitei a deixa e despi-me também, juntando-me a ela. Apaguei a luz, mas mesmo assim estava muita claridade por causa da chama do fogão a gás. Demoramos a aquecer-nos dentro do futon um pouco desajeitados. Permanecemos calados durante algum tempo. Como nos pusemos nus de repente, era difícil encontrar assunto. Mas os nossos corpos iam aquecendo gradualmente e ao menos isso teve o condão de nos deixar mais à vontade. Criou-se uma atmosfera estranhamente íntima. Foi nesta altura que ela perguntou: Olha, sou capaz de dizer o nome de outro homem quando estiver no clímax. Não te incomoda? Gostas dele? Perguntei depois de lhe trazer a toalha. Sim, muito, muitíssimo, mesmo muito. Estou sempre pensando nele. Já ele, nem por isso. Aliás, tem uma namorada. E você anda envolvida com um tipo desses? Sim. Quando deseja o meu corpo, me liga. É como um pedido de comida ao domicílio. Como não sabia o que dizer, fiquei calado. Ela pôs-se a desenhar qualquer coisa com a ponta dos dedos nas minhas costas. Talvez fossem letras em cursivo. Ele disse que eu era feia, mas que o meu corpo era o máximo. Não achava que ela fosse feia, mas também não era uma beldade. Não me recordo concretamente da cara dela, por isso nem a consigo descrever. Mas quando ele liga, você vai? Pois claro, se gosto dele, disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pouco interessa o que me diga, eu quero é fazer amor com um homem. Fiquei pensando nisso um pouco, mas nessa altura eu não conseguia imaginar de maneira nenhuma o que sentia uma mulher que queria fazer amor com um homem. Aliás, se me puser a pensar nisso, acho que nem agora consigo compreender na totalidade. Estar apaixonado é como ter uma doença mental que não é coberta pelo seguro de saúde, dizia ela com um ar aborrecido, como se estivesse lendo uma frase na parede. Estou vendo, respondi, impressionado. Portanto, você também pode pensar noutra mulher.
Gostas de alguém? Ela disse. Sim. Então está combinado. Você pode gritar o nome dela quando estiver em seu clímax, que eu não me importo. É-me indiferente. Acabei por não dizer o nome da tal mulher. Eu gostava dela, mas certos fatores impediam-nos de estar juntos. Ainda pensei em dizer o seu nome, mas depois, durante o sexo, pareceu-me ridículo. Por isso, ejaculei dentro da minha parceira nessa noite sem dizer nada. Quando ela começou a gritar o nome do homem, tive que me contorcer e pôr-lhe a toalha entre os dentes. Eram dentes bem tratados. Qualquer dentista ficaria impressionado. Nem me lembro que nome é que ela gritou, só me lembro de ser um nome banal. O que me lembro é de ter ficado impressionado com o fato de um nome tão básico ter tamanho significado para ela. Como um simples nome abala o coração de uma pessoa. Na manhã seguinte, eu tinha uma aula em que devia entregar um relatório importante, que substituía um exame intermediário. Mas, como é óbvio, acabei me esquecendo. Graças a isso, tive uma série de problemas, mas isso já é outra história. Acordamos tarde, fervi água para fazer café instantâneo, tomamos o café e comemos umas torradas. Como havia alguns ovos na geladeira, ainda os cozinhei e fizemos um pequeno almoço juntos. O céu estava limpo, a luz da manhã era ofuscante e eu cheio de preguiça. Enquanto ela ia espalhando a manteiga nas torradas, quis saber qual era o meu curso. Literatura, eu disse. Perguntou-me se eu queria ser romancista. Não tinha intenções disso, disse-lhe muito honestamente. Aliás, nem sequer me passara pela cabeça, embora houvesse muitos colegas meus que acalantassem esse sonho. Depois de uma resposta destas, parece que perdeu o interesse em mim. Não que tivesse muito antes, diga-se de passagem. À luz do dia, dava para ver as marcas dos dentes gravadas na toalha e que, convenhamos, era um tanto bizarro. Deve ter mordido com bastante força e mesmo ela, observando-a agora à luz do dia, não me pareceu muito interessante. Diante de mim estava uma mulher pálida, magra e baixa. Não parecia a mesma mulher que passara a noite comigo gritando de prazer sob o luar de inverno. Do nada, saiu-se com esta. Escrevo poemas Tanka. Tanka? Sabes o que são, certo? Claro! Posso ser ignorante em muita coisa, mas isto até eu sei. Pensando bem, é a primeira vez que eu conheço alguém que escreve Tanka. Mas essas pessoas existem, sabes?
Fazes parte de um clube de poesia ou coisa do gênero? Não, não tem nada a ver, disse ela encolhendo os ombros. Os Tankar escrevem-se quando estamos a sós conosco, entende? Não é como se estivesse jogando basquete. Que tipo de Tankar? Queres ouvir? Fiz que sim com a cabeça. Ah, sério? Não é só para me agradar? Ah, sério? Não era mentira. Que tipo de tancá compunha esta mulher que, horas antes, nos meus braços, gemia alto e bom som? Um nome de outro homem? Após hesitar um pouco, ela disse: Estou com um pouco de vergonha para recitar aqui e logo de manhã, mas se queres mesmo lê-los, posso enviá-los, pois publiquei uma antologia. Me diga o seu nome e me passe seu endereço. Escrevi o nome e o endereço num bloco de notas, destaquei a folha e entreguei-o nas suas mãos. Ela deu uma olhadinha, dobrou-o em 4 e guardou-o no bolso do sobretudo verde claro que já vira melhores dias. No colarinho redondo tinha um alfinete prateado em forma de lírio do vale. Lembro-me de que refletia os raios do sol que estavam pela janela virada a sul. Não sei muito sobre flores, mas por algum motivo sempre gostei de lírios do vale. Obrigada por me teres dado guarida esta noite. Não queria voltar para Congazei sozinha de trem, disse ela ao sair da minha casa. Sabe, é uma coisa que acontece com as garotas de vez em quando. Tínhamos os dois a perfeita noção de que não iríamos nos ver mais. Naquela noite, ela não quis ir sozinha de trem até Conganei. Era pura e simplesmente isso. Uma semana depois, chegou pelo correio a sua antologia. Para falar a verdade, eu não imaginava que me fosse realmente enviar. Parti do princípio de que depois de nos despedirmos, ela voltasse para Conganei, para casa, e se esquecesse completamente de mim ou tentasse fazê-lo o mais rápido possível, pois nunca me passou pela cabeça que se fosse dar ao trabalho de pôr uma cópia da antologia no envelope, escrever meu nome e endereço, colar um selo e pôr um marco do correio. Ou ir mesmo a um posto de correios, quem sabe. Então, certa manhã, fiquei um pouco espantado, pois estava um envelope à minha espera na caixa de correio. O título da antologia era Na Almofada de Pedra. Da autora, só um nome, Shiro. Nem tenho a certeza se tratava do nome verdadeiro ou de um pseudônimo. Certamente que ouvi o nome dela várias vezes lá no trabalho, mas não sei por que não me conseguia recordar. Não havia ninguém chamado Shiro, disso tenho a certeza. A antologia vinha num envelope castanho, normal de escritório, sem remetente nem endereço de retorno, sem uma nota ou carta dentro. Era apenas um volume fino,
com uma coletânea de poemas encadernado com fio branco tipo Gita. Não se tratava de uma cópia mimeografada, pois notava-se que as cópias tinham sido impressas em papel de alta gramagem e de boa qualidade. O autor deve ter ordenado as páginas impressas, juntado a capa de cartão, encadernado à mão, costurado a linha, cuidadosamente, folha a folha, a fim de criar um livro. Terá sido para poupar nos custos da encadernação? Tentei imaginá-la fazendo esse trabalho manual sozinha, em silêncio, mas não conseguia pintar um tal quadro. Na primeira página estava carimbado o número 28. Talvez fosse a 28ª cópia de uma edição limitada. Quantas coisas teriam sido feitas? Não havia preço marcado em lugar algum. Talvez nunca tenha sido pensado para entrar no circuito comercial. Não abri logo a antologia. Deixei-a há algum tempo na escrivaninha e de vez em quando olhava de relance para lá. Não é que não estivesse interessado, mas senti que, para ler uma coleção de poemas escritos por alguém, sobretudo vindo da pessoa com quem tinha feito sexo há uma semana, precisava de uma certa preparação mental, nem que fosse por uma questão de cortesia. Acabei por abrir o livro no final de tarde do fim de semana seguinte. Encostei-me à parede junto à janela e li-o sob a luz do crepúsculo invernal. A antologia era composta de 42 poemas Tanka. Havia um poema por página. Não era um número grande, não continha prefácio nem pós-fácio, tampouco data de publicação. Havia apenas um Tanka por linha impresso a preto em papel branco com margens largas. É claro que eu não esperava nenhuma obra-prima. Que raio de poemas escreveria uma mulher que me tinha berrado aos ouvidos o nome de outro homem enquanto mordia uma toalha? Porém, o que encontrei deixou-me fascinado. A poesia Tanka era um mistério para mim. Ainda é, aliás. Por isso mesmo, não posso fazer uma análise objetiva de quais Tanka eram incríveis ou não. No entanto, se deixarmos de parte as considerações literárias, sejam eles bons ou maus, diria que uns 8 poemas tiveram certo impacto sobre mim. Como este, por exemplo. Agora, se o momento for agora, este agora encurralado neste presente, no vento da montanha, cabeça decapitada sem uma palavra, nas raízes de uma hortênsia, a água de junho. Por mais estranho que pareça, assim que abri as páginas da antologia e à medida que explorava as grandes letras impressas a preto, lendo em voz alta, consegui recriar o corpo dela como o tinha visto naquela noite. Não digo o corpo reluzido pela manhã seguinte, mas antes o seu corpo envolto em pele brilhante sob o luar, abraçada a mim. Os seios bem torneados, os pequenos mamilos firmes,
os escassos pelos púbicos, a vagina intensamente úmida. Assim que ela atingiu o orgasmo, fechou os olhos, mordeu a toalha com furor, enquanto me gritava ao ouvido o nome de outro homem e berrava e gritava sem parar. Um nome de que já nem me lembro, o simples nome de um homem qualquer. Penso que nunca te irei reencontrar, mas por que não? Penso eu. Um reencontro? Ou termina por aqui? A luz convida-me. Fico esmagada nas sombras. Como é óbvio, não faço ideia se continua a escrever poesia. Nem do nome dela me recordo e muito pouco da cara, confesso. Recordo-me, sim, do nome Shiro, impresso na capa do livro, do seu corpo suave e desprotegido, coberto pelo branco luar invernal que brilhava pela janela, assim como da pequena constelação formada pelos dois sinais junto ao nariz. Pode ser que tenha já deixado esta vida. Penso nisto às vezes. Tenho o pressentimento de que ela possa ter acabado com a sua vida. Digo isto pois muitos dos seus tanka, desta coletânea pelo menos, perseguiam a imagem da morte. E, por alguma razão, esses envolviam decapitação à facada. Talvez fosse esse o seu estilo para tirar a vida. Desnorteado de tarde, chove a cântaros. Um machado sem nome decapita o crepúsculo. De qualquer forma, espero que ainda se encontre entre os vivos em algum lugar do mundo. Dou por mim a pensar. Espero que ela tenha sobrevivido, que tenha continuado a escrever poesia. Mas por que razão? O que me levará a pensar tal coisa? Não há nada das nossas vidas que nos ligue um ao outro, verdade seja dita. Aliás, se nos cruzássemos na rua, se nos sentássemos lado a lado num restaurante, duvido que nos reconhecêssemos. Tivemos um encontro momentâneo, como duas linhas retas que se cruzaram e que depois seguiram seus caminhos separados. Já passaram longos anos desde então. Estranhamente ou não, parece que as pessoas envelhecem num abrir e fechar de olhos. Passo a passo, os nossos corpos caminham para a sua destruição sem meio de voltar para trás.
fecho os olhos, abro-os e reparo que neste curto intervalo desapareceram imensas coisas, umas com nome, outras por nomear, mas foram arrastadas por um vendaval em plena noite profunda, sem deixar vestígios. Sobra apenas uma breve recordação. Bom, nem na memória podemos confiar. Quem pode, de fato, confirmar o que realmente nos aconteceu nessa altura? Além disso, se tivermos sorte, há palavras que ficarão do nosso lado. Trepam colina acima pela noite adentro, esgueiram-se por pequenos buracos escavados com a forma de nossos corpos e ali permanecem quietas, deixando passar os ventos tempestuosos do relógio do tempo. Assim que a manhã chega, o vento amaina e as palavras que sobreviveram surgem sorrateiramente à superfície da terra. Terão, talvez, receio e, por isso mesmo, as suas vozes são minúsculas. Como que receosas, exprimem-se de forma ambígua, ainda que estejam prontas a dar o seu testemunho. Como testemunhas imparciais, honestas. Contudo, temos de sacrificar incondicionalmente o nosso coração, o nosso corpo, a fim de preparar essas palavras resistentes que ultrapassaram todas as agruras, para que sejam usadas ou abandonadas. Isso mesmo, temos de pousar a nuca na almofada de pedra gelada, iluminada pelo luar invernal. Haverá alguém além de mim que se lembre dos seus poemas, que os saiba recitar? Com a exceção do número 28, aquela antologia sob a forma de livrito de autor encadernado a fio para papagaios de papel, todos os outros vogarão agora dispersos, sugados pela escuridão entre Júpiter e Saturno, esquecidos para sempre. Porventura, nem ela, mesmo que ainda esteja viva, se lembra dos tankā que escreveu em jovem. Talvez me tenham ficado na memória por estarem diretamente ligados àquela recordação da marca dos dentes na toalha deixada por ela naquela noite.
Nem eu entendo o significado ou o valor de manter a recordação de tais coisas ou de retirar a antologia da gaveta e relê-la. Se me questionarem, não sei dizer. O fato é que me ficou na memória, ao passo que outras palavras, outros pensamentos se esfumaram. Que tu cortes ou outro corte, se na almofada de pedra a nuca pousares, lembra-te, ao pó hás de voltar.